Monolitos versus microserviços, escolhendo o caminho certo para o seu projeto. Essa discussão sobre arquitetura, ela está sempre indo e vindo. E é interessante a gente prestar atenção nelas porque a gente aprende muito com elas. A gente pode melhorar não só como desenvolvedor, mas também como arquiteto de software, essas coisas. Eu gosto sempre de estar lendo esses artigos e isso eu achei legal, né? Ele faz uma comparação ali um pouco sobre microserviços e monolito e quando ele dá alguns exemplos sobre quando fazer a aplicação desses métodos, né? Vamos dar uma lidinha aqui e vamos tentar entender. Já vi projetos que inicialmente adaptaram uma arquitetura de microserviços, mas depois falharam devido à sobrecarga que ela introduziu. Por outro lado, também observei casos em que microserviços provaram ser altamente benéficos, particularmente ao lidar com sistemas monolíticos grandes e difíceis de manejar. Então, por que deveríamos escolher uma arquitetura de microserviços para nossos projetos e quando ela pode ser a melhor opção? Um bom design de arquitetura é uma seleção de tecnologia adequada que ajuda a garantir o produto de alta qualidade, eliminando o trabalho repetitivo e fornecendo o melhor kit de ferramentas para desenvolvimento e manutenção do software. Podemos escolher tecnicamente qualquer framework ou linguagem de programação e provavelmente mais ou menos atingir a mesma coisa, mas seria mais difícil escolher a adequada. A arquitetura de microserviços é uma forma de arquitetura orientada a serviços que define aplicativos como serviços granulares e fracamente acoplados, que podem ser implementados, implantados e dimensionados de forma independente. Então, ele dá uma explicação generalizada aqui, mas microserviço está dentro aqui. Ele vai dar uma explicação sobre monolítico. Eu não vou ler toda a explicação, porque eu acho que a gente pode ir para um exemplo mais simples, mas o que é um monolito? É quando aplicamos arquitetura monolítica, os diferentes componentes de um aplicativo são combinados em um aplicativo de software unificado e de camada única, que pode conter uma interface de usuário, um servidor e um módulo de banco de dados, que são todos gerenciados em um só lugar. A arquitetura monolítica é especialmente útil ao desenvolver a versão inicial do produto. Então, para você desenvolver um MVP, por exemplo, vou começar a desenvolver meu projetinho ali, meu servicinho, começa com o monolito, né? Pois ajuda você a se familiarizar com o domínio, com domínios de negócio. Também vale mencionar que nos estágios iniciais os requisitos podem mudar significativamente devido às prioridades ou à mudança de ideia do cliente. No entanto, é recomendável que você avalie o produto periodicamente para entender se é o momento certo para migrar para uma arquitetura de microserviços. Então, só para uma explicação meio vaga aqui, meio básica, vou dar uma de Lucas Montana agora. Mas um monolito é basicamente isso aqui. Então eu tenho aqui, né, o meu sistema de padaria, né? E esse aqui é um sistema só. Esse meu sistema, ele vai conectar com o banco de dados. Com o banco de dados, ele vai fazer uma série de outras coisas. Então, ele vai pegar aqui, ele vai fazer o controle de caixa, vai fazer estoque, controle de estoque, vai, sei lá, gerar nota fiscal, vai fazer tudo, certo? Pães. Qual que é o problema disso aqui? Essa é uma arquitetura muito usada antigamente, né? Então, qual que é o problema disso aqui? Por que outras metodologias foram surgindo com o passar do tempo? Se isso aqui cai, todos esses serviços aqui caem junto. Então, se esse sistema inteiro cair, tudo vai junto. Então, o principal problema do monolito, em termos de performance, é esse. Um outro problema também muito recorrente é que cada uma dessas coisas aqui vão gerar classes gigantes.
na hora do desenvolvimento. Estou falando assim, de volume de código. E como está tudo alocado em um único lugar, dar manutenção nisso pode ser extremamente problemático. Principalmente se não houver documentação. Os monolitos, hoje em dia, ainda existem, claro, mas são muito mais comuns a sistemas mais antigos. Então, se você não tiver uma documentação muito bem elaborada disso aqui, esse monolito vai gerar um problemaço. E é aquilo que eu estou falando. Por exemplo, vamos supor que eu hoje eu não preciso fazer nada no meu sistema. A única coisa que eu preciso é gerar a nota fiscal. Se o sistema caiu, ficou tudo indisponível. Eu não consigo gerar nota fiscal. Então, essa é uma das questões relacionadas ao monolito. Trabalhando no local simples, estamos o mais próximo possível. Digamos que você tem um aplicativo monolítico que requer 16 GB de RAM, que ele fala um pouco de recursos de performance. Quando você dimensiona o aplicativo monolítico em 2, você acaba tendo a alocação de memória de 32 GB. Agora suponha que o módulo do cliente precise de 2 GB. Então, você consegue separar. Bom, vamos pular essa etapa, porque não é sobre isso aqui. Eu quero falar um pouco mais sobre a arquitetura. Ele dá um exemplo aqui prático e faz sentido. Agora, o microserviço. O que é um microserviço? A arquitetura de microserviço é um estilo arquitetônico que define um aplicativo como uma coleção de serviços. Grande surpresa, certo? Primeiro é essencial avaliar a arquitetura de microserviços se alinha bem à arquitetura do seu produto. E isso é importante. Quando a ideia de microserviços, há um tempo atrás, microserviços virou hype, né? É um framework aí, React, jQuery, todos esses frameworks que apareceram, principalmente com os frameworks de JavaScript. E aí, o pessoal queria passar para microserviço, e nem sempre passar tudo para microserviço é o melhor caminho. Vão haver ocasiões em que manter o monolito faz mais sentido. Você pode manter o monolito, né, aquilo que, por exemplo, por código legado, e aí você vai criando novos serviços e tentando acoplar esses serviços de forma mais espaçada. Aí pode ser que funcione. Como mencionado anteriormente, começar uma arquitetura monolítica é praticamente recomendada, pois permite o entendimento completo da capacidade do seu negócio. Quando problemas de escalabilidade e desenvolvimento menos produtivo ou ciclos de lançamento mais longos se tornam aparentes, é hora de reavaliar seu ambiente para determinar se a decomposição funcional por meio da arquitetura de microserviço é uma solução adequada para o seu aplicativo. Olha que legal, ele não defende o microserviço como uma bala de prata, como algo que vai resolver todos os seus problemas. Ele fala, cara, avalia, e aí então você faz a adequação disso, se for o caso. A adoção de arquitetura de microserviços oferece benefícios como serviços escaláveis de forma independente, projetos menores contendo contextos específicos durante o desenvolvimento de implementações mais rápidas devido à verificação de testes mais rápidos, artefatos de lançamentos menores. Quais são as vantagens? Tempo de compilação, construção mais rápida, acelera o tempo de compilação e construção, pode melhorar significativamente a eficiência geral, implementações mais rápidas, tamanho implantável menor. Eu vou dar um exemplo disso aqui, legal, vai ficar fácil de entender. Escala horizontal, então é fácil de você consegue, como cada serviço é específico para uma coisa só, você consegue ver de forma mais fácil o que está acontecendo numa linha mais horizontal. Isolamento de falhas, se um serviço cai, você não cai com o seu serviço completo, com sua aplicação completa. Liberdade tecnológica significa que você pode desenvolver em qualquer linguagem de programação e framework que você desejar. Isso é muito legal. Você pode ter no mesmo serviço uma aplicação, pode ter no mesmo aplicativo um serviço que funciona com JavaScript Node, um outro com PHP, um outro com .NET Core, um outro com Java. E tudo funciona e comunica com o mesmo aplicativo. Facilidade de refatoração. A refatoração é geralmente mais simples com microserviços devido a menor escopo de mudança de processo. Então, como você tem serviços muito específicos, muito contextualizados, a refatoração fica mais tranquila. Então, você não vai ter que ficar procurando a classe X que executa um serviço Y dentro do seu aplicativo, porque você sabe que é um serviço isolado que está fazendo ele lá, entendeu? Quais as desvantagens? Maior sobrecarga de recursos. Aqui a gente tem um problema, porque realmente, como cada serviço é um serviço isolado, separado, você tem que ter mais recurso de máquina, eu diria, né? Então, tanto que usa-se muito Docker e dockerização das aplicações por causa disso, né?
consegue criar containers, pequenos containers para cada um. Você consegue melhorar um pouco o uso dos recursos, mas ainda assim você vai ter um recurso um pouco maior, o uso de recurso um pouco maior. Implicações conscientes, múltiplos componentes, cada um residindo em seu próprio espaço de processo, cuja necessidade de comunicação entre componentes. Essa comunicação normalmente ocorre por uma rede, levando ao aumento do uso da rede. Consequentemente, isso coloca carga adicional em todos os sistemas, resultando em tráfego, latência e uso ES. Possível duplicação de funcionalidade sobreposta. Isso aqui tem que ser muito bem pensado e conversado arquitetonicamente quando está falando do aplicativo, porque em um ambiente de desenvolvimento altamente distribuído é comum ter vários componentes desempenhando papéis semelhantes. Não quer dizer que é a mesma coisa, mas às vezes você tem dentro de dois serviços diferentes, você pode ter ali talvez um método ou uma função específica que é um pouco parecida com a outra. Você está trabalhando dentro de um monolito, você vai tentar fazer uma extensão, você vai tentar usar o mesmo contexto, né? Fazendo ali as devidas alterações apenas, né? Isso. Já num processo de microserviços não vai ser tão simples assim, né? E consistência e transações. Em aplicativos de microserviços, os dados são frequentemente distribuídos pelo sistema, embora essa separação ajude a isolar partes independentes. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Então a gente tem esse mesmo sistema de padaria, certo? Vai ter ele aqui, sistema, que aí a gente pode considerar esse sistema de padaria, sei lá, um front-end qualquer, padaria. E aí esses serviços meus que estão aqui, eles já não são mais uma coisa só. Eles são também, tem aqui a conexão com o DB, né, que ele vai funcionar através de uma API, cada um vai comunicar com o seu banco de dados específico. Mas aí eu vou ter aqui talvez o gera nota fiscal. Deixa eu aumentar um pequeno. Eu vou ter meu gerador de nota fiscal. 20. Vou ter contador de pães. Nem sei se você precisa dentro de uma padaria. Vou ter, sei lá, ter meu sistema de caixa. Cada um desses sistemas, eles funcionam de forma independente. Então, botando que, por exemplo, aconteça alguma coisa e o meu sistema caia, eles comunicam aqui, eles comunicam aqui, aí vai ser através de uma API, né? A gente, não é o caso aqui agora, a gente não vai entrar nesse ponto. Mas o ponto é que se algum desses sistemas cair, eu quero conferir meu caixa, mas esses dois aqui caíram, deu um erro no banco de dados e não estão funcionando mais. Eu posso simplesmente não usar eles. E esse aqui continua funcionando. O sistema de padaria vai continuar acessando o caixa. Entendeu? Isso é interessante, porque eu tenho um sistema distribuído. O microserviço ele faz com que todo o sistema seja isolado em pontos diferentes. Então não quer dizer que, por exemplo, que eu precise fazer mais. Vamos supor que mesmo que fosse nesse monolito aqui, tá? Vamos supor que nesse monolito aqui, agora eu vou fazer a implementação de uma nova funcionalidade. Agora, além das notas fiscais, do meu gerador de nota fiscal, vamos supor que essa nota fiscal minha é salva apenas em, em XML ou XML. Vamos botar que essa nota fiscal ela é salva em XML apenas. E eu quero que essa nota fiscal agora passe a ser também salva em PDF. Eu posso gerar um novo serviço para ela. Aqui. PDF Generator, por exemplo. E comunico com esse monolito. Não teria problema nenhum. Então, você pode ir lá e fazer várias modificações no seu sistema. A questão é, quando eu vou usar um monolito gigante, quando eu vou já vou iniciar meu projeto com microserviço. Faz sentido eu começar com monolito, talvez até preservar esse monolito e só ir agregando novos serviços por fora? Pode ficar confuso. Como que isso vai funcionar? A grande verdade sobre
questões de arquitetura e como que isso tudo se conecta e como que isso tudo funciona, é que a palavra depende, ela vai ficar muito presente. Pensando em quem está começando agora, principalmente, tudo isso pode soar muito estranho. Caramba, monolito, o que é um monolito, microserviços, TDD, Solid, o que é isso tudo? Eu acho que eu comecei um pouco de uma forma um pouco apressada, mas o ponto do vídeo de hoje é tentar explicar para você o seguinte: toda vez que você for começar um projeto, você tem que, obviamente, você tem que partir de um ponto inicial. Não se preocupe tanto com essa quantidade de metodologia, mas o ponto é que você tem que avaliar cada item do seu projeto com o decorrer que ele vai crescendo. Tem projetos que eu comecei que foram monolitos gigantes e que começaram como monolitos, e depois eu fui desacoplando isso e criando serviços separados. Tem projetos que eu peguei legado para trabalhar e eu mantive o monolito, criando novos microserviços para poder serem acoplados naquele monolito gigante, para poder fazer com que as coisas fiquem mais natural, e até para poder criar uma documentação para mim. Por quê? Quando o projeto, o legado, já é muito antigo e você não tem uma documentação desse projeto, criar documentação dele pode ser muito doloroso, pode ser um problema muito grande. E aí você tem que ficar esticando a corda e criando novos serviços pode ser um problema. Criar um microserviço para isso pode ser a solução, porque você, partindo do pressuposto que você já vai começar da forma certa, você vai documentar o que você está fazendo. Então, assim, essa volta toda que eu dei no vídeo de hoje é para te dizer, cara, é muito importante o processo de documentação. É muito importante que você entenda o que você não tem que iniciar o seu projeto com a resposta certa logo de início. Você pode iniciar seu projeto. O importante é que você comece. Você tem que perder o medo do erro e do acerto. Isso é extremamente importante. Muitos projetos não prosseguem por questões de perfeccionismo da pessoa. Às vezes a pessoa está estudando e ela acha que ela já tem que começar fazendo certo, e cara, não tem. Você não tem que ter a resposta certa logo de início. Você só tem que começar o seu projeto. E muitas vezes não existe por mais que o hype esteja te apontando o melhor jeito de se desenvolver um projeto é desenvolver um projeto com microserviço. Não. Ainda assim, depende da questão. A coisa é, não siga hype em hipótese alguma. Se está todo mundo te falando para desenvolver, para estudar JavaScript, por exemplo, dá uma estudada, dá uma olhada, tenta entender o que você está fazendo, tenta entender se você gosta de JavaScript, se JavaScript é para você. Dá uma olhada em outras linguagens de programação, vale muito a pena. Eu, por exemplo, quando eu comecei aprendendo, a primeira linguagem de programação com a qual eu tive contato foi Pascal, Delphi. Pascal, né? Pascal mesmo, a linguagem, e depois com Delphi. E logo depois disso eu comecei a estudar Java. Eu não fui para PHP direto, eu comecei a estudar Java. Cheguei a fazer algumas pequenas aplicações de estudo, né? Jogo da velha, calculadora, aquelas coisas que todo mundo faz, o que era a Pokédex da época, que funcionaram bem. Eu consegui entender o contexto da linguagem, mas o web era uma coisa muito em ascensão na época. E eu já pensava no mercado, falava, cara, se eu aprender alguma coisa que for relacionada à internet, vai dar bom pra mim. E calhou de eu gostar muito de PHP também. Então, eu não sei PHP, eu não trabalho com PHP só porque é a minha stack inicial e eu tô nela até hoje. Eu gosto de PHP, eu acho PHP uma linguagem muito legal. Os frameworks PHP eu gosto muito, tanto o CodeIgniter, quanto o Laravel, quanto o próprio DNGK, que eu acho eles frameworks bem interessantes. Eu gosto bastante do contexto deles. E no caso do Laravel é um framework completo. A versão 12 você pode até fazer aplicação com React dentro dele, então eu acho isso muito massa. Então é isso, assim, eu dei essa volta toda para te falar que microserviço é uma metodologia interessante, eu uso bastante. Nem sempre a aplicação tem que ser full microserviços. Você pode ter um grande monolito com alguns microserviços acoplados, você pode ter uma aplicação full microserviço, mas ainda assim depende do caso. Você tem que avaliar se a sua aplicação monolítica ela vai
fazer sentido aquelas acoplações ou não. E, independente disso, você vai começar um pequeno projeto, você quer começar um projeto para estudar, ou você quer ter a prova conceito, né? Você quer fazer uma POC de alguma coisa, ou um MVP ali, cara, começa com um monolito. Nem discute qual tipo de arquitetura você vai usar. Começa comigo com um monolito e segue adiante depois. Enfim, e você? O que você está estudando? O que você está gostando de ver ultimamente em tecnologia de informação? Deixa aí nos comentários, curte o vídeo e inscreve no canal. Valeu!